Graça e paz, meus irmãos. Amados irmãos, eu resolvi trazer esse vídeo. É mais ou menos um cumprimento do vídeo que nós postamos ontem sobre o Evangelho do Reino. A gente vê que tem muitos crentes que fazem muita confusão com o Evangelho do Reino, né? Dizendo que enquanto o Evangelho não for pregado, Jesus não pode voltar. Então eu quero ler um texto aqui que se encontra aí em Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Antes de Jesus um pouco, João o Batista, que era primo de Jesus, também ele pregava o evangelho do reino. Então nós, como cristãos, nós temos que saber dividir o tempo na Bíblia. O doutor Meno Kalisch, da Chamada da Meia-Noite, ele fala sempre sobre isso. Nós temos que saber dividir a palavra. Então, João o Batista e Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele pregava o evangelho do reino. Por que que Jesus e João o Batista ele pregava o evangelho do reino? É porque ele estava pregando para os judeus. Veio para o que era seus. Então ali, Jesus, tanto faz Jesus como João Batista, estava pregando para Israel, para o povo judeu. Israel é a primeira escolha de Deus. Então, se eles, os judeus ali, eles tivessem reconhecido o seu Messias naquela época, teria sido implantado o reino. Por isso que eles pregavam o evangelho do reino. Mas como Israel rejeitou, a última tentativa de evangelizar os judeus foi através de Paulo. E Paulo fala assim, olha, era necessário que pregasse primeiro aos judeus, mas desde agora, já que os judeus não querem, eu parto para os gentios. Então o evangelho do reino que foi pregado ali por Jesus, foi pregado ali por João Batista, então ali ele passou a ser um processo gentílico. Então agora a igreja, ela prega o evangelho da graça. Então nós temos que saber entender isso nas escrituras para nós entendermos porque que Jesus falou que será pregado esse evangelho do reino em testemunha a todos a gente, então virá o fim, Mateus 24, 14. É o mesmo evangelho, não é dois evangelhos, é o mesmo evangelho. O evangelho do reino, o evangelho da graça é o mesmo evangelho, só que o evangelho do reino, ele foi pregado por Jesus, por João Batista, mas aí Israel rejeitou, porque ele veio para o que era seu, Israel rejeitou, judeus rejeitaram Jesus. Então o evangelho agora passou a ser um processo do tempo da graça, um processo gentílico. Então a igreja, ela prega o evangelho da graça. No momento que acontecer o arrebatamento da igreja, Deus, então ele vai voltar a tratar com Israel, então é necessário que volte a ser pregado o evangelho do reino pelos 144 mil judeus que vão pregar o evangelho do reino. A mensagem dos 144 mil judeus aos gentios no mundo todo é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus será implantado na terra, o reino teocrático. É chegado o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus que vem do céu, ele vai ser implantado no reino teocrático, um governo justo, um governo com equidade. Então era a mesma mensagem que João o Batista pregava. Jesus e João pregavam o evangelho do reino. E ele dizia, chegar até vocês o reino dos céus. Ou seja, a vontade de Deus será feita na terra,
durante o milênio. Se Israel tivesse aceitado, teria sido implantado então a vontade de Deus na terra. O evangelho do reino, o reino teocrático. Então esta missão, meus irmãos, de pregar o evangelho do reino, ela não é da igreja. Foi pregado o evangelho do reino por Jesus, como eu disse, e por João Batista, e durante a grande tribulação será pregado pelos 144 mil judeus. Hoje é pregado o evangelho da graça. As pessoas precisam de estudar as escrituras e saberem entender, a dividir o tempo na Bíblia, para não fazer essa confusão toda e essa descrença. Porque no momento que você escuta, meu irmão, uma mensagem desta, dizendo que Jesus não pode voltar enquanto não for pregado o evangelho nos 4 cantos da terra, isso traz descrença, isso traz confusão. Eu sempre ouvi isso dentro da igreja e fui pesquisar, fui correr atrás. Será pregado o evangelho do reino, em testemunho a todos a gente, e então virá o fim. Jesus não estava se referindo ao fim da igreja na terra. Ele não está referindo ao dia do arrebatamento, não. Ele está falando do fim do mundo, que é depois do milênio. Então o evangelho do reino, ele será pregado pelos 144 mil judeus durante a grande tribulação, e ainda no milênio pelos próprios judeus, pelo próprio povo de Israel. Aí depois do milênio vem o juízo final, aí então virá o fim. Deus é misericordioso, porque para que naquele grande dia do juízo ninguém possa dizer que nunca ouviu falar do evangelho. Então essa missão de pregar o evangelho do reino não é missão da igreja, não é tarefa da igreja. A igreja prega o evangelho da graça. A igreja prega o evangelho da graça no tempo da graça, no tempo da igreja. Em um período chamado plenitude dos gentios. No momento que a igreja é arrebatada, porque Deus não vai ficar sem vozes no mundo, então o evangelho da graça pregado pela igreja deixa de ser pregado, e aí os 144 mil judeus, eles começam a pregar na grande tribulação o evangelho do reino. Porque é os últimos 7 anos da terra, é os últimos 7 anos do governo humano, e Jesus volta em Jerusalém para implantar o reino. Então eles vão pregar isso, eles vão dizer para as pessoas, 144 mil judeus, durante a grande tribulação, eles vão dizer para o mundo: olha, vocês arrependem, porque Jesus está voltando no Monte dos Oliveiras, em Israel, para estabelecer o reino teocrático. Então as pessoas que se converterem na época da tribulação, que ouviram o evangelho do reino e se converter, elas vão entrar no reino teocrático. Por isso que ele disse: então será pregado o evangelho do reino. Não está dizendo o evangelho da graça. O evangelho da graça, que é o mesmo evangelho, ele é pregado no tempo da igreja. É o mesmo evangelho, só que nós temos que saber que são em estágios diferentes. Nós temos que saber dividir a palavra. Amém, meus amados irmãos? Era só um cumprimento da mensagem de ontem. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima quarta-feira na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.